Olá pessoal, aqui é o Alessandro do Madeira Eco Art novamente. Junto com o Joca vamos gravar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos gravar mostrando como fazer para tirar as medidas, para acertar os detalhes para colocar uma porta com dobradiça de caneca. Como você faz para definir qual dobradiça usar, que eu acho que esse seria o principal para começar, né? Primeiro você tem que definir como que vai ficar a porta. Vai ficar externa? Vai ficar duas portas no mesmo batente? Vai ficar interna? Então vamos lá. Definindo isso, você escolhe qual que vai ser a dobradiça. Então vamos ver os tipos aqui, ó. Nesse caso da dobradiça reta, a porta fica externa em cima da lateral do móvel ou do batente, né? No caso da dobradiça curva, é quando você vai colocar duas portas em cima do mesmo batente. Então ele tem que ocupar só um pedaço do batente para não ficar uma pegando na outra. E no caso da dobradiça super curva, quando você vai embutir a porta dentro do batente. Então no nosso caso aqui, a porta vai ficar em cima dos batentes, certo? Então, e vai ser uma porta só. Então nesse caso a gente vai usar a dobradiça reta, que é a primeira opção aqui, tá certo? Nessa primeira opção é o que a gente vai usar. Então já definido isso, já é meio caminho andado. Agora vamos lá escolher e ver os detalhes das medidas. No caso, a gente quer colocar a porta desse jeito aqui no móvel, certo? Vai ficar do lado esquerdo com um puxador perfil do lado direito, tá certo? Então já deixei aqui mais umas medidas mais ou menos colocadas. Aqui é o diâmetro de 35 mm de dobradiça. E a gente tem que determinar então qual que é a distância entre a parte inferior e o meio do furo, que seria essa distância aqui, ó. E também essa distância da borda até o meio do furo também. São as duas informações importantes que a gente precisa definir para poder fazer a marcação na porta para fazer o furo, tá certo? Então vamos definir aqui, ó, vocês podem ver, eu já tinha definido como 5 milímetros. Por que a gente chegou nessa medida de 5 milímetros? Então vamos lá. Esse 5 milímetros seria da borda até o início do furo de 35 milímetros, tá certo? Então, para definir isso, você tem que pegar as especificações técnicas da dobradiça. Então, nesse caso nosso, a gente usou a dobradiça FGTN. Eu pesquisei lá, dobradiça de caneca reta FGTN. Aí apareceu aqui a própria, ó, reta FGTN. Tem aqui informações técnicas. Quando você abre, aparece esse PDF, que é a dobradiça reta, ó, 110 graus. E aqui tem a informação que a gente precisa, ó. Essa medida K é a medida que a gente precisa para colocar lá na distância entre a borda do MDF, da lateral do MDF, até o início do furo. Aqui está falando 3 a 7 milímetros. Esse 3 a 7 milímetros significa que o ajuste mínimo para você deixar ali para a dobradiça funcionar corretamente tem que ser no mínimo 3, no máximo 7 milímetros. O que a gente faz para facilitar e errar menos? A gente coloca uma média de valor. Coloca 5 milímetros, deixa 2 para mais, 2 para menos. Coloca o meio ali, 5 milímetros, e o restante a gente ajusta nos próprios reguladores da dobradiça mesmo, tá certo? Que você consegue regular aqui, ó, nesses dois locais, ó. Aqui nessa parte você pode jogar um pouco para dentro, um pouco para fora. No caso essa não é o calço fixo, não tem como mexer, mas tem uns que dá. E essa parte aqui também, ó, você consegue jogar para dentro ou para fora, ajustando a dobradiça também. Mas vamos lá então. Uma vez que definiu como que a gente tirou, da onde a gente tirou aqueles 5 milímetros, vamos colocar esses 5 milímetros lá no projeto, tá certo? 5 milímetros aqui, mais a metade do diâmetro da dobradiça, do furo, que seria o raio, né? Seria equivalente ao raio. 35 milímetros dividido por 2 dá 17,5. Mais os 5 milímetros vai dar 22,5. No caso aqui a gente colocou 23, você pode usar 22 também para arredondar, não tem problema. Ou se conseguir 22,5 também, ótimo. Então vai ser 22,5 aqui, e aqui vai ser a medida da metade, na metade do espaço que você tem. Tem 65 milímetros, 32,5, ou 32 se preferir. Então 32 de cima para baixo, 22 da borda até o centro do furo. Aí você já determina, marca lá na porta, e aí é só furar e colocar a dobradiça e correr para o braço, tá certo?
Agora vamos mostrar, confere até o final aí que a gente vai mostrar certinho o procedimento para fixar, que é tudo muito simples e não tem erro, tá certo? No final fazer as regulagens e tá tranquilo, tá certo? Bora lá então.